Alô, pessoal. Na aula de hoje, trataremos de alguns casos controvertidos em matéria de ITBI. A experiência tem demonstrado que a maioria dos casos controvertidos resulta da insuficiência no conhecimento das noções de direito privado aplicáveis ao ITBI. Como o fato gerador do ITBI é a transmissão de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis e a cessão desses direitos reais, então você precisa buscar no Código Civil o que é propriedade, o que é bem imóvel, o que são direitos reais e o que são cessão de direitos reais. Né? Inclusive, os direitos reais de garantia estão fora de cogitação da incidência do ITBI. Então, você precisa identificar quais são. Então, dito isso, passaremos o exame do primeiro caso, que é tradicional, que hoje em dia está quase que pacificado pela não incidência. É o caso de uso capião. Como o fato gerador é a transmissão da propriedade, pressupõe-se que tem que haver uma pessoa que transmite e outra pessoa que recebe. No uso capião, que é modo originário de aquisição, não existe a figura do transmitente. Né? Então, o proprietário, ou quem está fazendo uso capião, adquire a propriedade do bem independentemente de lastro na propriedade do proprietário anterior. Então, é uma maneira originária de aquisição, tanto quanto a desapropriação. Então, essa, digamos, tendência de alguns municípios tentarem tributar o uso capião, na verdade, revela insuficiência do conhecimento do que seja transmissão de propriedade imóvel. Não havendo transmitente ou transmitido, não pode haver a incidência do ITBI. Isso daqui está mais ou menos já tranquilizado, principalmente na Suprema Corte e no Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em algumas comarcas do interior, ainda alguns juízes andam exigindo o pagamento da CISA para expedição da carta de uso capião. Isso está errado. Outro caso controvertido é o caso do compromisso de compra e venda. É claro que o compromisso de compra e venda, por si só, não pode configurar fato gerador do ITBI, porque o compromisso não transmite a propriedade. Né? Ele pode prometer transmitir, mas não transmite. E a promessa de transmissão não faz parte do fato gerador. Acontece que o compromisso de compra e venda, uma vez registrado, ele passa a ter natureza de direito real. Né? Direito real, o que é um direito real? É aquele direito que adere, que se agrega a um determinado bem, objeto de ITBI. Por exemplo, a propriedade, o usufruto, o uso. Então, ele adere. Então, a primeira característica do direito real é a sua aderência, né? Que resulta, por sua vez, na segunda característica do direito real, que é o absolutismo. Então, o direito real é absoluto, não comporta exceção. E esse absolutismo é que causa, enseja, oposição erga omnes. Ele se opõe contra tudo, contra todos. Né? Então, o titular de direito real tem o direito de perseguir a coisa e reavê-la da mão de quem injustamente a possua. É o chamado direito rei persecutório. Então, persegue a coisa, entendeu? Então, esse direito real não desaparece pelo fato de você transmitido a sua propriedade para outro. Ele vai junto com o bem.
Então, esse é o direito real. Então, no compromisso de compra e venda, uma vez não relevado ao registro, adquire o caráter de direito real. Então, o seu titular passa a ser detentor do direito de ação rei persecutória. Quando não registrado, o compromisso de compra e venda simplesmente configura um direito de natureza pessoal. Então, no inadimplemento de compromisso de compra e venda não registrado, o credor tem que buscar a satisfação através de uma ação ordinária, né, de rescisão do compromisso. Agora, se o compromisso estiver registrado, como ele tem natureza de direito real, bastará simplesmente requerer a adjudicação compulsória. Então, o juiz determina a transferência daquele bem para o compromissário comprador. Então, quando a cessão desses direitos reais, isto é, do compromisso compra e venda registrado, incide a toda evidência o ITBI, porque o fato gerador não é apenas a transmissão da propriedade imobiliária e da propriedade e transmissão de bens de direitos reais sobre bens imóveis, como também a sua cessão. Então, em havendo cessão do compromisso registrado, ocorre o fato gerador do ITBI. O momento da ocorrência desse fato gerador é o ato de registro da cessão. Não é? Então, nesse sentido, não se pode colocar a questão, como muitas vezes a doutrina e a jurisprudência têm feito, em questão de preferência pela tributação ou não tributação. Então, alguns julgados perfilham a tese da tributação, outros perfilham a tese da não tributação, mas sem o devido embasamento científico, como se fosse uma questão de preferência. Não é? Então, estudando a questão de uma forma científica, se o compromisso de compra-venda não tiver sido levado ao registro, a sua cessão é irrelevante para provocar a ocorrência do fato gerador. Se tiver sido registrado, por se tratar de direito real, então a sua cessão implica o pagamento do ITBI. Agora, tem uma questão importante na prática. Quando você promove uma escritura de compra e venda definitiva, ele pode conter vícios de natureza formal ou de natureza material. Por exemplo, uma escritura de compra e venda celebrada por um menor sem a assistência de seu representante legal. Ele pode ser anulado. Agora, a escritura definitiva, ao contrário do compromisso de compra e venda, não comporta rescisão, porque, pela própria natureza, é definitiva. Então, não há que se falar em rescisão. Mas pode haver o quê? A anulação por vício formal ou vício material. Pergunta-se, nesse caso, se a escritura definitiva de compra e venda tiver sido, nessa escritura, tiver sido pago o ITBI, por ocasião da anulação, cabe o direito de repetição? Sim ou não? Alguns entendem que sim, não é? Porque foi desfeito, então tem que devolver. Não é assim, porque o artigo 118 do CTN diz que o fato gerador é interpretado com total abstração do aspecto jurídico de sua validade. Então, não importa se aquele ato jurídico é válido ou não. Se implicou o fato gerador pela compra e venda, então
esse fato gerador é irreversível. Pouco importa que ao depois tenha sido anulado. Aliás, em direito tributário, é comum até você tributar atos ilícitos, fatos ilícitos. Se no imposto de renda ganho pelo tributador, pelo trabalhador, é objeto de tributação do imposto de renda, com muito maior razão, você tem que tributar aquele que ganhou, teve um ganho patrimonial por meio de um crime. Por exemplo, apropriação indébita ou peculato. Não é? Um servidor público se apossa de um bem público, ele comete um peculato. Então, ele tem que pagar o imposto apesar da ilicitude do objeto. Agora, vamos falar sobre doação com encargo. A doação com encargo, a doação tradicionalmente conhecida é doação incondicionada. Então, um determinado proprietário se dispõe, mediante convenção, a doar para determinada pessoa determinado bem, sem quaisquer condições. Isso é uma mera liberalidade. Agora, pode existir uma doação condicionada. Eu vou doar um terreno para você desde que você construa uma creche ou uma escola. Neste caso, é uma doação com encargo. Pergunta-se, há tributação pelo ITCMD? Sim ou não? Tem algumas pessoas que acham que tem que tributar por inteiro. Então, tanto a propriedade do terreno que você doou, como também o bem que acresceu, seria tributado. Não é? Agora, eu penso diferente, porque na doação do terreno, o donatário recebe o terreno gratuitamente. Então, não há dúvida que aí estamos diante de incidência do ITCMD, que incide sobre doação de quaisquer bens. Muito bem. Mas, se ao depois, cumprindo o requisito contratual, ele erigiu uma escola ou uma creche, aquela benfeitoria ele não recebeu por doação. Ele recebeu apenas o terreno. Agora, a construção, ele erigiu por conta própria. Então, não há que se falar, nesse caso, de tributação da doação. Não é? Agora, existem algumas correntes que diz que quando o valor do terreno for preponderante em relação à benfeitoria acrescida, então absorve-se a benfeitoria, passa a tributar pela doação por inteiro, o terreno e a benfeitoria. Penso que não é assim. Então, você tem que enfrentar a questão cientificamente. Se aquela construção não representa uma liberalidade do doador, evidentemente que não cabe cogitar de tributação de ITCMD. Vejamos agora um caso de cessão de direitos à herança. Tá? Então, dentre os direitos reais, você tem a propriedade, tem a superfície, tem um uso, tem uso capião, tem concessão real de uso, tem o direito à emissão provisória na posse decorrente de uma desapropriação e tem os direitos hereditários, que são considerados bens imóveis, pelo artigo 80 do Código Civil. Então, se é um direito real, em havendo cessão,
vai haver exatamente a incidência do fato gerador, porque, como já dissemos, o fato gerador de ITBI é a transmissão de propriedade de bens imóveis ou de direitos reais sobre imóveis e a cessão desses direitos reais. Então, a cessão do direito à herança é objeto de ITBI. É uma matéria bastante controvertida, mas se você considerar a cessão de direitos à herança como um direito real, sobre imóveis, então não há como escapar dessa conclusão. Agora, na prática, e aqui é oportuno mencionar, você pode não aceitar a herança. Então, aberto o inventário, você pode, de cara, renunciar à herança. Nesse caso, a parte que renunciou acresce o monte mor. Não é feito uma renúncia a favor deste ou daquele herdeiro, porque aí configura cessão. Cessão de direitos hereditários, aí cabe ITBI. Então, se você fizer a renúncia antes da aceitação da herança, isto é, das primeiras declarações, não há incidência do ITBI. Mas depois de feito aceito as primeiras declarações, ele fizer a renúncia, aí essa renúncia vai acrescer o quinhão de alguns deles. Então, isso daí implicará numa cessão de direitos hereditários e, como tal, sujeito a ITBI. Outra questão que é comum ser bastante discutida no inventário, é a questão da desigualdade na partilha. Então, se você tem 400 mil em bens imóveis e 100 mil em bens móveis, então, cada um dos cônjuges terá 200 mil a título de meação. Se um dos cônjuges ficar com 300 mil em imóveis e o outro ficar com 100 mil e completar o resto com bens móveis, aí o total vai bater. Cada um vai ficar com 400. Há incidência do ITBI, sim ou não? Sim. Por quê? Porque o ITBI não incide sobre a totalidade do patrimônio do falecido. Incide sobre cada um dos bens imóveis. Então, se você ficou com 300 mil de bens imóveis, do total de 400, e completou o resto com bens móveis, então, sob a diferença, você tem que pagar aí o ITBI. Durante muito tempo, prevaleceu o entendimento de que a torna, ou seja, o pagamento em dinheiro da diferença, não ensejaria a incidência do ITBI, mas trata-se de um posicionamento equivocado, porque o ITBI ele incide em relação a cada um dos bens imóveis, não sobre a totalidade do patrimônio. Agora, outra questão que surge bastante na prática é a incidência do ITBI se for edificado em terreno alheio. Ou melhor, num compromisso de compra e venda. Esse bem edificado, ele sujeita-se à tributação, porque a Prefeitura de São Paulo é useira e vezeira, enquanto
você vai fazer o lançamento do IPTU, do ITBI, sobre o terreno, na alienação do terreno, ele computar também o valor das benfeitorias. Né? Isso está expresso na legislação do município de São Paulo. Trata-se de um equívoco muito grande. Por quê? A benfeitoria que ele construiu, ele não adquiriu de ninguém. Ele fez por construção própria. O que ele adquiriu é apenas o terreno. Então, no caso de construção feita sobre um terreno, na hora de tributar o ITBI, na hora de vender o terreno e a construção, você tem que separar o valor do terreno, que é objeto de tributação pelo ITBI, e o valor da construção sem incidência do ITBI, porque ninguém está transmitindo a pessoa que recebeu, ele não recebeu por transmissão, entendeu? Mas ele acresceu por trabalho próprio. Agora tem uma outra questão. Exigência do pagamento prévio do ITBI, dos notários e dos registradores. Na legislação do município de São Paulo, existe até a previsão de multa aplicável ao notário ou ao registrador que deixar de exigir o pagamento do ITBI. Aliás, eles exigem a transcrição da guia de recolhimento do ITBI na própria escritura. Pergunta-se, correto esse entendimento? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu sobre outro prisma, que não cabe ao município impor multa sobre os notários, que estão sob supervisão, fiscalização exclusivamente pelo Poder Judiciário. Então, não cabe ao município impor multa por descumprimento de obrigação acessória. Eu penso que não é bem por aí. Descumprimento, a fiscalização dos notários e registradores, no que tange ao exercício da profissão de notário e registrador, é de competência privativa do Poder Judiciário. Mas o município aí estaria fiscalizando a ocorrência do fato gerador do ITBI, que é outro problema. Então, em tese, essa impossibilidade jurídica de notário sujeitar-se à fiscalização do município deve ser afastada. Todavia, essa exigência é ilegal em relação aos notários, porque o fato gerador é a transmissão da propriedade. Ora, e a transmissão da propriedade imobiliária, nos termos do artigo 1245 do Código Civil, só se opera com o registro do título de transferência no registro imobiliário competente. Isto é, a escritura, que é um título de transferência, no momento que é registrado, opera-se a transmissão da propriedade. Neste momento, então, ocorre o fato gerador em seu aspecto temporal. Até lá, não. De maneira que a exigência de transcrição da guia de CISA na escritura aquisitiva é ilegal e inconstitucional. Agora, em relação aos registradores, assiste razão à legislação municipal, porque o registro é que confere o quê? A transmissão da propriedade. Então, aí já ocorreu o fato gerador. Pelo que aí, nesse caso, você pode exigir o pagamento do ITBI.
Vejamos agora a base de cálculo do ITBI segundo a legislação do município de São Paulo. Se no ITBI e IPTU o município vem adotando o valor venal que resulta da PGV, da Lei de Regência do Valor Venal, que é a Lei 10.235, que traça critérios objetivos para a apuração do metro quadrado do terreno e do metro quadrado da construção. Então, o lançador não faz outra coisa senão enquadrar o imóvel objeto de tributação naquele valor unitário. Então, esse é o valor venal para fins de IPTU. Mas o município de São Paulo não aceita esse valor venal. Ele adota uma outra base de cálculo chamado valor de referência. Valor de referência, ele não tem base legal. A prefeitura vai municiando o seu computador, lá da Secretaria de Finanças, mediante pesquisa de mercados. Então, ele pesquisa mercado, a zona 1, zona 2, zona 3, assim por diante, e vai inserindo no seu computador. Quando o sujeito for fazer a venda, o ITBI, que antes era um lançamento por homologação, hoje passou a ter a natureza de quase que um lançamento direto, porque você tem que buscar aquele valor venal entrando no cadastro municipal com o número do seu contribuinte e já dá o valor de referência de cada imóvel, que às vezes é 3 ou 4 vezes superior ao valor venal do IPTU. Então, isso foi questionado perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, que declarou a sua inconstitucionalidade. Entretanto, o município vem ignorando essa decisão do órgão especial do tribunal. Por quê? Porque dificilmente alguém vitimado por esse valor exorbitante vai à justiça. E não vai à justiça porque o custo dos honorários do processo é infinitamente maior do que o valor do ITBI exigido em cada caso concreto. Não é como no caso do IPTU, em que é possível uma ação coletiva. Não é? Aí no ITBI, como o fato gerador ocorre um dia aqui, outro dia lá, não há possibilidade de reunir uma instituição civil, ou um sindicato, coisa que vale, para ingressar com a ação coletiva. Então, continua. Mas a ilegalidade é gritante, porque não cabe ao município disponibilizar o valor da base de cálculo de cada um dos milhões de imóveis existentes no Brasil, em São Paulo. Cabe isto, sim, definir na lei, de uma forma objetiva, de como encontrar esse valor venal, como acontece com a planta genérica de valores, em relação ao IPTU. Mas você não pode ditar o valor concreto de cada bem imóvel. Isso é confundir a atribuição do legislador com a atribuição da autoridade administrativa lançadora. Não cabe ao agente público lançador do imóvel promover pesquisa de mercado. Isso é tarefa do legislador, que, com base nas pesquisas feitas pelo Executivo, vai junto com o projeto legislativo, para que os vereadores possam ter um parâmetro para definir o valor venal de cada imóvel. Então, isso revela uma certa deficiência no conhecimento teórico e doutrinário da matéria. Uma coisa é o agente competente promover o lançamento, em que ele atua como escravo fiel da lei. Não se esqueça que o lançamento, nos termos do artigo 142 do CTN, é uma atividade
administrativa plenamente vinculada, isto é, não cabe margem de discrição no lançamento, que tem que ser feito nos estritos termos da lei. Agora, vamos verificar a isenção decorrente de tratados e convenções internacionais. O artigo 98 do CTN diz que as normas de convenções ou tratados internacionais revogam as disposições da lei em contrário e pairam acima da legislação superveniente. Então, esse artigo 98 foi recepcionado pela Constituição de 88, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu, quando estava na consultoria jurídica, eu tive que enfrentar uma questão. A dona Erundina, prefeito de então, baseado na doutrina, provavelmente, do professor Elisgando da Silva Martins, resolveu lançar IPTU sobre todos os prédios de consulados, prédios de representação diplomática sediada aqui em São Paulo. Deu um parecer no sentido da impossibilidade dessa exigência, porque o tratado, que no caso é a Convenção de Viena, que isenta os locais consulares de pagamento de tributos municipais, federais ou estaduais. Então, eu dei um parecer nesse sentido, que depois de um segundo parecer acabou prevalecendo. Mas sustenta o professor Ives Ganda Silva Martins que é possível a tributação, sim, baseado no 151, número 3 da Constituição Federal, que diz que é vedado à União conceder isenção de impostos estaduais e municipais. Esse artigo 151, 3, surgiu por uma medida preventiva contra o legislador, que, na vigência da Constituição de 67 e 69, a União, mediante lei complementar, poderia isentar os impostos locais e estaduais. Não é? Então, mas isso foi num quadro de anomalia jurídica, o gigantismo central da União. Então, esse artigo bastava tão somente a Constituição de 88 não reproduzir aquela norma da Constituição de 67 e 69 que facultava a União, mediante lei complementar, isentar as normas, porque aí aplicar-se-ia o princípio geral. Quem pode isentar é quem tem o poder de tributar. Ponto. Mas não. A União, como que vacinado, para vacinar contra a ingerência da União, botou aquela regra lá, proibindo. Aquela proibição, no meu entender, não tem nada a ver com tratados e convenções internacionais. Aquela proibição está voltado para o chefe do Poder Executivo da União, enquanto chefe de um poder interno. Então, o presidente da República não pode decretar a isenção. Mas, quando a isenção decorre de tratado, a figura é outra, porque o presidente da República, como chefe de Estado, ele representa a União Federal na celebração do tratado. Então, quando se celebra o tratado, o presidente da República não está comparecendo nesse tratado na condição de chefe do Poder Executivo da União. Está comparecendo na condição de chefe do Estado Federal Brasileiro, que paira acima de qualquer entidade política de direito público interno. Então, de maneira que a isenção decorrente de tratados é o que se impõe. Então, nesse sentido, estamos quase já terminando, quase não, já acabamos
de esgotar os nossos 30 minutos, de maneira que deixaremos para a próxima aula a abordagem de outro tema, o ISS. Bom, muito obrigado a todos. Até lá.